Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Esta é uma gravação da Voz do Brasil, o programa de rádio criado pelo governo de Getúlio Vargas em 1935, que teve entre seus temas de abertura um trecho da ópera O Guarani, composta por um dos mais importantes representantes da música erudita brasileira. Antônio Carlos Gomes nasceu em 11 de julho de 1836, na cidade de Campinas. Seu pai era músico e acabou influenciando os 26 filhos a seguir a carreira musical, formando com eles uma banda. Sua infância foi marcada por dificuldades financeiras e uma tragédia pessoal que o deixou órfão de mãe aos 8 anos de idade. Orientados pelo pai, ele e seus irmãos se apresentavam em bailes públicos e privados, como uma forma de garantir o sustento da família. Além da música, a alfaiataria foi também para ele uma forma de conseguir se manter financeiramente. Sua carreira de compositor se iniciou por volta dos 15 anos, com valsas, marchas e temas religiosos. Este último apresentado em público pela primeira vez aos 18. Aos 23, Carlos Gomes já era reconhecido em São Paulo, com direito a elogios e incentivos para que buscasse se aperfeiçoar no Imperial Conservatório de Música. No entanto, os recursos que ele conseguia com suas apresentações e aulas de canto e piano estavam longe do que seria necessário para viajar e se manter na corte. Ainda assim, estimulado pelos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, ele se despediu do seu fiel irmão e embarcou para o Rio de Janeiro com uma carta de recomendação. Após ingressar no conservatório, Carlos Gomes alcançou um novo patamar de sua carreira, com composições e apresentações admiradas em toda a corte. A saudade e o remorso que sentia de ter deixado seu pai, a quem substituía em apresentações musicais, o fez escrever para ele pedindo perdão. Ele sabia que precisava dali para frente se livrar da bagagem da culpa para seguir o glorioso caminho que o esperava. Seu velho pai não só o perdoou, como passou a enviar-lhe algum dinheiro para ajudar nas despesas. E com a bênção e o reconhecimento do imperador Dom Pedro II, que costumava abraçar e incentivar alguns artistas, Carlos Gomes teve 2 de suas óperas apresentadas ao grande público, sendo que em uma das vezes ele regeu a orquestra mesmo sofrendo com os sintomas da febre amarela. Em 1863, ele foi escolhido entre os alunos do Conservatório de Música do Rio de Janeiro para estudar na Europa com as despesas pagas pelo governo. Dom Pedro II esperava que o jovem compositor fosse para a Alemanha, terra do famoso autor da Cavalgada das Valquírias, Richard Wagner. Mas Carlos Gomes preferiu a Itália, ao que tudo indica, por influência da imperatriz Teresa Cristina. Ele chegou em Milão levando algumas cartas de recomendação e passou a ter aulas particulares com o renomado compositor Lauro Rossi. Sua estada na Itália lhe rendeu várias obras, mas uma em especial marcaria para sempre seu nome na história brasileira. Em uma tarde de 1867, passeando por Milão enquanto tentava esquecer a saudade que sentia do Brasil, o maestro escutou algumas palavras que lhe soaram familiar. Um jovem vendedor de livros oferecia a obra O Guarani de José de Alencar em uma edição para a língua italiana. Ele adquiriu o livro cuja história serviria de inspiração para sua mais famosa ópera, apresentada pela primeira vez em 19 de março de 1870 no Teatro Alla Scala em Milão. A composição, baseada na história de amor de Ceci e Peri, teve várias adaptações e foi considerada a primeira ópera brasileira a ser aclamada mundialmente. Infelizmente, o sucesso não se converteu em lucros financeiros para Carlos Gomes
que havia vendido os direitos autorais da obra. E por ser um ferrenho monarquista, com a proclamação da República ele não pôde mais contar com o patrocínio do governo brasileiro, terminando seus dias como diretor do Conservatório de Música de Belém, um cargo criado pelo governador Lauro Sodré somente para ajudá-lo. Ele faleceu em 16 de setembro de 1896, aos 60 anos, mas foi imortalizado por suas grandiosas composições.